Nós vamos abrir espaço para o pessoal que participou via WhatsApp. Vamos ouvir a pergunta sobre o Flamengo. Bom dia, galera da Fox. Meu nome é Flaí, Imperatriz Maranhão. Eu queria perguntar para Paulo Lima como é que nós vamos fazer agora para arrumar uma vaga para esses meninos aí que terminaram de se profissionalizar. E não era melhor emprestá-los agora para ganhar um pouco mais de experiência? Paulo, muito obrigado e responde aí, tira essa minha dúvida. Bom, bom dia, obrigado pela maneira como você perguntou, né? Porque facilita a nossa vida, inclusive, para falar exatamente sobre renovação. O Flamengo sempre teve a característica de trazer gente jovem para suas equipes de profissionais, equipes principal. Não é novidade, né? A gente sabe muito bem que aparecem meninos que se transformam em jovens talentos, se transformam em homens e por aí vão embora. No passado recente, não tem sido assim com o Flamengo, né? Mas o Jorge, lateral esquerdo, é o exemplo recente disso, né? Esse menino veio da base, decolou, apareceu, né? E está aí, né? A perspectiva de ir embora, a perspectiva de até se transferir para o futebol europeu. E graças a Deus não aconteceu, pelo menos até agora. O Flamengo é o atual campeão da Copinha. Começa a Copinha com o título de campeão. Já pesa, né? E nessa renovação que o Flamengo tem, sempre aparecem bons jogadores. E é claro que investir na base é obrigação do futebol brasileiro. É obrigação do futebol brasileiro. Não será diferente com o Flamengo. E, na sua teoria, eu concordo. Alguns precisam ser emprestados. E o Flamengo tem um monte deles emprestados por aí. E não vai ser diferente. Voltam para o começo do ano, passam pela bateria de testes, avaliação, novo técnico, né? Que muita gente não trabalhou ainda com o atual técnico do Flamengo. Então volta para o clube, apesar dele ser um técnico da base, conhecer muito da garotada, mas eu acho que isso faz parte do futebol. Eu acho que o Flamengo investe bem em nomes, como Conca, né, como Diego, né, trazendo gente de experiência para poder encorpar visando uma competição como a Libertadores da América. Mas sou sim favorável a essa mescla de deixar a molecada. Tem que ter espaço para renovação, até porque você gasta muito e às vezes os grandes medalhões que chegam não dão resultado. E isso a gente sabe no passado, até certo ponto recente, quanta gente de peso veio para o Flamengo e acabou caindo no esquecimento. Abrimos muito espaço para você pelo WhatsApp, o Twitter também sempre com o seu espaço de interação aqui no Bom Dia Fox, hashtag Bom Dia Fox. Segundo o assunto mencionado pelo WhatsApp, o Flamengo, Cleiton Henrique pergunta, Berril vem para o Flamengo? O Bernardo manda pergunta sobre o Elias, é verdade que pode rolar Elias no Mengão? E tem ainda muita gente querendo saber, Rômulo, fechou ou não fechou? Eu não vou responder não, mas tem um cara aqui que vai trazer muitas informações sobre o rubro-negro, é o repórter João Venturi. E a nação rubro-negra, empolgada com a chegada do Conca, e nós já mostramos no início do programa com o Flávio Vinick, quer mais informações. É contigo então, João, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, Fox, bom dia a todos. Pois é, que dia movimentado, hein? Logo cedinho, Dario Conca desembarcando no aeroporto Galeão, já movimentando dezenas de torcedores do Flamengo que foram até lá receber o jogador que tem passagens pelo Fluminense, passagens também pelo Vasco. Chega da China para se recuperar de uma lesão no joelho, ainda não se sabe qual vai ser o rendimento dele e a partir de quando ele poderá reforçar a equipe do técnico Zé Ricardo, mas o Conca já está no Rio de Janeiro e, a exemplo dos outros jogadores do grupo, se reapresenta nesta quarta-feira, 4 horas da tarde, no CT Ninho do Urubu, e aí ele, ao lado dos outros companheiros, vão passar pelaquela bateria de exames médicos, avaliações, para saber como está a saúde de cada jogador nesse início de ano, para aí sim dar início à pré-temporada. O Conca, de imediato, já começa a fazer essa recuperação, né, no joelho, aí bastante grave essa lesão que ele sofreu, e a previsão inicial é de que ele possa começar a trabalhar a partir do mês de março e aí abril, quem sabe já reforçar a equipe do técnico Zé Ricardo, muito provavelmente entrando no decorrer de alguns jogos até ter ritmo para poder jogar os 90 minutos. Agora falar dos outros jogadores tão especulados que também podem vir a reforçar o rubro-negro, a gente começa falando do Rômulo. O Rômulo segue de férias no Brasil, tem viagem marcada para a Rússia no dia 2 deste mês. E no dia 15, no próximo domingo, é a reapresentação dele no Spartak Moscou. A situação do Rômulo é a seguinte, ele desde 2012, quando foi vendido do Vasco, para o clube da Rússia, ele vem cumprindo o contrato dele rigorosamente,
mas o contrato dele termina no meio deste ano. Então, a partir do dia 1º de janeiro, ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. O que pesa para a liberação do Rômulo um pouco mais cedo é que o clube da Rússia tem algumas questões financeiras em atraso com o Rômulo. E aí ele poderia usar isso como poder de barganha para conseguir a liberação mais rápida. Já tem até um pré-contrato pronto, falta só assinar. Esse pré-contrato oferecido pelo Flamengo seria de 4 anos, com salário em torno de R$250 mil. Havia a expectativa de que o Rômulo pudesse ser o primeiro jogador a ser apresentado no Flamengo em 2017. Não foi o que aconteceu, justamente pela reapresentação dele acontecer no próximo domingo, e a partir daí ele vai negociar uma liberação para poder assinar com o Flamengo. O Rômulo é um volante, primeiro volante, chegaria para brigar pela posição com o Márcio Araújo. Mas muito se fala também do Elias. O Elias ocupa uma posição parecida, dele seria de segundo volante. Se vier para o Flamengo, chegaria para brigar de posição com o William Arão, que inclusive fez uma grande temporada em 2016, inclusive chegou até a ser observado de perto pelo técnico Tite, quase teve uma chance aí na seleção brasileira. Segundo um jornal português, o Flamengo teria feito uma proposta no valor de 3 milhões de euros para o Sporting para poder comprar o Elias. Isso dá aproximadamente 11 milhões de reais. A diretoria do Flamengo não fala abertamente sobre o assunto, mas a gente sabe que o Elias é um velho sonho de consumo da diretoria rubro-negra. Isso porque desde a passagem que ele teve pelo clube carioca em 2013, onde foi uma peça fundamental na conquista da Copa do Brasil naquele ano, equipe comandada pelo técnico Jaime de Almeida, o Elias criou uma identificação muito grande com a torcida do Flamengo. A torcida pedia para que ele ficasse naquele momento, a situação não aconteceu, ele voltou para Portugal e na sequência foi contratado pelo Corinthians. Então o Flamengo monitora de perto, não é uma informação oficial, porque a diretoria não fala abertamente sobre esse assunto, mas a gente sabe que o Elias é um jogador muito querido pela diretoria e também pela torcida do Flamengo. Agora, o Flamengo na semana passada aí teve uma desilusão, esperava contar com o Marinho, jogador que se destacou pelo Vitória no Brasileirão do ano passado. Acabou que não aconteceu, o Marinho vai mesmo jogar na China e o Flamengo segue de olho em jogadores para essa posição no campo, jogadores de lado de campo. Perdeu algumas peças que se destacaram em 2016, o caso do Fernandinho, do Emerson Sheik também, o Cirino é outro jogador que pode estar indo embora, o Marinho não veio e aí o Flamengo está de olho nesse atacante Orlando Berril, atacante do Atlético Nacional, tem 25 anos, que além de atacar pelos lados do campo, também poderia fazer a função de centroavante, a função que hoje exerce o Guerreiro. E o Santos, inclusive, recentemente, tinha até feito uma sondagem por esse jogador, mas o Atlético Nacional, na época, pediu 5 milhões de dólares, o que o Santos considerou bastante alta essa proposta, e aí a negociação não avançou. Uma outra coisa que pesa contra a chegada do Berril é porque o Flamengo, com a chegada do Conca, o Flamengo chega a 6 estrangeiros no time. E a gente sabe que aqui no Brasil o máximo de estrangeiros permitidos relacionados para cada partida é de número 5, ou seja, o Flamengo estouraria esse limite de jogadores estrangeiros relacionados por partida. O Flamengo hoje conta com o Cuéllar, com o Mancoejo, com o Donati, com o Trauco, o primeiro jogador contratado para 2017, com o Conca e também com o Donati, né, o jogador. Então já são 6 o número de jogadores, aí o Berril seria o 7º jogador. Há especulações de que o Mancoejo possa estar de saída, pode ir para o América do México, em que o Cuéllar também, quem sabe, poderia ser emprestado para o Atlético Mineiro, o que desafogaria um pouco esse número de estrangeiros aí, abriria espaço para o Berril. É um jogador que interessa pela função e pela característica que ele exerce em campo, mas por enquanto não tem nada oficial. O Flamengo estava muito mais preocupado com a chegada do Dario Conca, que aconteceu na manhã desta segunda-feira, e a partir de agora continua, monitorando o mercado para ver quais as peças que vão poder agregar a equipe do Zé Ricardo já para início de pré-temporada. O Flamengo, que tem pela frente Campeonato Carioca, daqui a pouquinho no final de janeiro tem a Primeira Liga, mas a partir de março foca as atenções na Copa Libertadores, que é o grande objetivo do rubro-negro neste ano. Muito obrigado, João Ventura, esclarecendo todas as dúvidas da nação rubro-negra. Muitas mensagens na hashtag Bom Dia Fox segunda sobre os personagens que foram tratados pelo João Ventura: Berril, o Elias, o Rômulo, o Conca, que chegou
Você bem informado conosco e daqui a pouco o João Venturi volta para falar dos outros clubes cariocas. Paulo Lima, Flamengo é o nosso assunto aqui no Bom Dia Fox. O Felipe Mota reforçou ali a notícia do João Venturi. Rômulo, Elias, Berril. Se você pudesse escolher um, pensando no elenco que já existe, o Trauco que já chegou, tem Diego, tem Guerreiro, tem Jorge, o Ilharão. Pensando no elenco do Flamengo, desses três, qual papelzinho você puxaria e fala, ó, banco esse no Flamengo? Eu acho que a presença do Conca é inquestionável. Agora, o Berril é uma bela contratação. Entre o Rômulo e o Elias, você ficaria com... O Elias, eu acho um jogador na média. Tanto é que ele não brilha quando ele sai do futebol brasileiro. Ele vai para o futebol europeu e se apaga. É lógico que ele tem uma presença marcante no Flamengo, diante da sua torcida, tem presença marcante no Corinthians também, é um jogador que passou por seleção brasileira, tem uma trajetória super qualificada, mas acho que o Flamengo nessa posição já tem gente. Entre o Elias e o Rômulo, eu aposto no Rômulo. Inclusive a informação que a gente tinha anteriormente era que o Rômulo já no dia 11 já teria a sua situação definida para poder agora, a gente já tem uma informação diferente. Muda, né? No dia a dia as informações mudam, até porque é uma negociação com outro continente, né? Você não é só uma ligação, não é só um WhatsApp, não é só um e-mail. Tem que ter um contato pessoal, tem que ter o agente, tem que ter o empresário, tem que ter o dirigente do clube. Mas o Rômulo é um caso que o Flamengo, pelo menos até onde a gente sabe, está muito afinado para acertar. Agora o Berril é um cara acima da média, né? Jogador de velocidade, de talento, tem um estilo meio Emerson Sheik de ser, né? Também é provocador, é habilidoso, né? Vai para cima dos adversários. E o Flamengo está precisando desse homem de campo. O Cirino, infelizmente, não deu certo. Veio com toda a expectativa que tinha no Atlético Paranaense, né? Goleador, jogador importante no esquema tático, até certo ponto com o Luxemburgo deu resultado jogando de centroavante, de lá para cá se apagou, vai sumindo, vai apagando o seu brilho, a sua estrela, e eu acho que o Flamengo está certo. Até porque o Berril faz parte da equipe atual campeã da Libertadores, que é o Atlético Nacional, traz um cara que já conhece a competição e que tem no título já uma parcela importante na equipe colombiana. Pessoal, é o seguinte, aqui no Bom Dia Fox a gente fala, a gente cumpre, falei que na verdade a nossa produção separaria a mensagem de vocês para exibirmos aqui na tela. É o que vai acontecer agora, vamos ver o que o pessoal está opinando pela hashtag Bom Dia Fox Segunda. Se o Zé souber montar o elenco, não vai ter pra ninguém. Vamos, Mengo, disse aqui o Matheus. Ansioso para ver Flamengo e Palmeiras neste ano, estão com ótimos times, disse o David, opinando sobre dois grandes times do Brasil que estão se reforçando muito. Conca e Diego juntos, o Mengão será campeão da Libertadores. Disse aqui o Douglas, hashtag Bom Dia Fox Segunda, participe você também. Flamengo tem que contratar um bom atacante para essa temporada, o Guerreiro não está dando conta. Disse aqui o Gabriel Silva, opinião dele pela hashtag Bom Dia Fox Segunda. Berril vem para o Flamengo? Acabou então de responder o Paulo Lima e também o João Venturi sobre o assunto. A resposta para o Cleiton Henrique, que também participa pelo Twitter. Se o São Paulo conseguisse fechar com o Caleri, seria muito bom. Seria o presente para a torcida. Wagner Luz falando sobre o Caleri, Gudrian falou sobre a possibilidade. Tomara que o São Paulo consiga trazer de volta o Caleri e contratar o Coleman. Disse aqui o Anderson Nascimento, também querendo a volta do Caleri. Segura meu tricolor paulista, o soberano está voltando. O Tarcísio, mais um São Paulino otimista, animado com a equipe neste ano de 2017. Participe você também, hashtag Bom Dia Fox Segunda, tá aí pra isso, já tem mais bateria de tweet. E teve gente também escrevendo na hashtag Bom Dia Fox Segunda sobre o futebol internacional, querendo saber especialmente do Barcelona. Então nosso destaque agora vem com o site Fox Sports. O Barcelona não mandará seus... O site Gávea News, parceira do canal Flatudo, está fazendo uma promoção. Você gostaria de receber as notícias do Flamengo em seu WhatsApp e ainda concorrer a prêmios? Dia 5 de fevereiro haverá o sorteio de uma camisa do Flamengo. É totalmente gratuito. Para participar, acesse o link na descrição.